Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com mais um programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Para você que está nos acompanhando também através das redes sociais, aquele abraço e que tenhamos um ótimo programa aqui na TV Erechim. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa. Também conosco o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa na Rua Itália, 277, Sala 5. Eu tenho o prazer de receber hoje no programa Na Resenha para falarmos de futsal, também darmos uma pincelada no futebol. Meu querido amigo, jornalista, assessor de imprensa também do Atlântico Futsal, do Rally, de várias equipes, enfim. Bom, se eu começar a ler a biografia dele, vai tomar pelo menos um bloco do programa, né? Meu querido Edson Castro, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo pela primeira vez aqui no programa Na Resenha. Obrigado, Fábio. Satisfação. Um abraço a todos os telespectadores. Estamos aí, né, para falar um pouco de futsal, principalmente, né? A gente está defendendo aí a equipe do Atlântico novamente esse ano, então muito trabalho pela frente. E temos o prazer de receber também, para colocar no nosso bate-papo, na nossa conversa, na bancada de hoje, jogador experiente, 32 anos, gaúcho, né? Um homem que diríamos, né, no pessoal lá de Uruguaiana, o pessoal da fronteira, um armário homem, né? Caio Júnior, pivôzão do Atlântico, que vai conversar conosco também, falar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o momento dele no Atlântico, a fase final de recuperação dele depois de mais uma lesão que infelizmente o Caio acabou sofrendo. Mas Caio, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim. O prazer é meu, obrigado pela oportunidade, né? Vamos falar um pouquinho aí do futsal, do Atlântico, né? Obrigado mais uma vez. Bom, Caio, primeiramente quero começar te perguntando, aonde começou o Caio no futsal, né? Você já está com 32 anos, uma carreira que soma também passagem por um dos principais clubes do futsal mundial, Kairat, passagem pela CBF. Como é que começou a carreira do Caio Júnior no futsal? Pô, eu fiz minha base toda em Caxias, né? Na UX, né? Na época tinha time na liga, foi uma passagem legal, assim, eu fiz minha base toda lá. Eu não era pivô de referência. Ah, não era pivô? Não, era ala, né? Driblador. Quem me botou nessa posição foi infelizmente, acabamos de perder o Miltinho, né? Tive o privilégio de trabalhar com ele na UX e depois na Ubra 2008. E ele falava pra mim, pô, Caio, tu é grande, né? Vamos tentar fazer um pivô aí. E aí eu comecei, né, gostando e tal. E aí, agradeço a ele porque ala tem um monte, né? Ia ser mais difícil de dar certo. E pivô é meio escasso, né? Então tem que aproveitar também esse lado aí. Tu começou a carreira como profissional com qual idade e foi na UX que tu começou como profissional mesmo? Foi na UX. Mas meu primeiro jogo no adulto, eu tinha 17, né? Era sub-17 e já treinava com adulto. Então foi 2005, né, quando eu comecei. E depois dali graças a Deus, só subiu a carreira, né? Não posso reclamar de nada, porque todos os anos, que nem a gente comenta, nós jogadores ali, vai chegando no final do ano, a gente vai se preocupando com proposta, com se empregar. E eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, sempre tive, né, opções para... Isso aí é trabalho do ano, trabalho da equipe, então agradecer a isso também sempre.
Bom, Caio, tu teve uma passagem pelo futebol do Kairat, né? Teve uma passagem por lá também. Eu honestamente não me lembro. Tu chegou a estar naquele grupo que jogou o Mundial de Clubes aqui contra o Atlântico? Não, eu aquele ano eu tinha saído para ir para o Sport, Portugal. E até eu vim de férias, tipo, não decidi da minha vida, tentando sair de lá para ir para o Sport. E tava de férias aí e recebi o convite para vir jogar com o Atlântico o Mundial, né? E aí acabou que a gente não se acertou e tal. Mas não consegui vir. E como é que foi a passagem por lá? Qual é a estrutura do clube lá? Como é que é visto o futsal? É o Kairat que é o principal clube, os outros são de capacidade técnica, de qualidade técnica menor. E a infraestrutura do país lá do clube? Pô, a gente fala, com a minha mulher eu sempre falo, né, que eu me arrependo até hoje de ter saído, né? Porque é um país que tu vive tranquilo, né? A única coisa que pegava era a alimentação, mas aí a partir do segundo ano que eu estava lá, a gente já conseguia levar daqui algumas coisas. Então, tranquilo, a gente vivia bem. E, pô, tive conquistas muito importantes lá, né? Que a gente foi campeão da UEFA lá, campeão mundial também. Então, pô, um clube que eu vou levar para minha vida toda no coração. De lá você voltou para a CBF? De lá eu saí, fiquei... Porque aqui estava no meio da temporada, e aí eu fiquei de férias 3 meses, que era o tempo de férias lá, porque acabou que não deu para mim ir para Portugal, e aí depois disso eu recebi uma proposta da CBF e fui para a CBF. Da CBF para a Soeva, onde tu criou uma identificação muito forte também com o Venâncio Aires, até a chegada agora ao Atlântico. Isso. Bom, o que é interessante, né, Edson, é que o Caio Júnior chega num período onde o Atlântico passa por uma transição. De um grupo de bastante experiência, né, um grupo com alguns jogadores que vinham jogando há algum tempo junto, e chega especialmente por uma posição que o Atlântico criou ali um ídolo, que é Quer, né, e que teve no ano passado um outro grande jogador, que eu até não sei se o Caio chegou a jogar junto com o Gé em algum momento, né, eu acredito que tenha jogado com o Gé. Eu joguei no Kairat com o Gé. No Kairat jogou com o Gé, então um jogador também de seleção brasileira, um jogador que também deu muito certo aqui no Atlântico, chegou com uma missão de suprir a saída desses dois jogadores, né, Edson? Exato. E lembrar, né, que o Caio era um sonho antigo do Atlântico. Não é de hoje, Não né? é de hoje, né? Ele mesmo falou aqui de 2015 no Mundial, mas realmente é isso. O Caio chega num momento importante em que o Atlântico renova parte do elenco e ao mesmo tempo que renova, ele busca algumas peças mais experientes que têm condição de ter uma liderança em quadra. O Caio hoje é visto também com uma liderança dentro de quadra, pela sua experiência, por tudo que viveu, pelas conquistas que já teve, por aquilo que pode passar também aos jogadores mais jovens que estão integrando esse grupo. A gente pode citar aí Kleber, Ian, Nardinho, Capa, o Gregory, que são jogadores que estão começando a viver assim um período maior dentro do futsal, ganhar experiência, e tem muito a ganhar com o Caio, com outros jogadores como Careca, enfim, jogadores que têm uma bagagem já no futsal, que têm conquistas e que podem repassar isso. E fazer esse elo, o próprio Silva, né, fazer esse elo com o torcedor. O Caio chegou aqui como um jogador conhecido, né? Ele já era referência assim, para o torcedor de Erechim. Então ajuda também nesse aspecto, porque é importante você ter dentro de quadra o jogador que consegue chamar a torcida naquele momento que é importante do jogo. Porque tem um momento do jogo, às vezes, que as coisas não estão fluindo, mas se você tem um apoio ali da arquibancada, pô, daqui a um pouco muda as coisas lá dentro, né? Então a gente tem alguns jogadores dentro do Atlântico que conseguem fazer isso. E foi importante, eu acho que é importante a vinda do Caio e de outros jogadores com essa experiência para esse momento de renovação. Acho que tu citou bem, o Atlântico trabalhou essa questão da renovação e precisava ter essa referência também dentro de quadra. Pois é, Caio, quando tu chegou no início da temporada que tu ainda estava lesionado, né? Tu vinha de uma lesão lá de Venâncio Aires. Depois até conseguiu jogar, mas aí acabou sofrendo uma nova lesão. Em que estágio está essa recuperação da tua lesão? Então, eu tive É bom frisar que, pô, desde da minha recuperação no começo do ano, que era muscular, né? Eu não vinha tendo, não tinha mais lesão, não tava. E agora,
Menos mal que não é muscular, foi uma entorse, né, de tornozelo. No jogo contra o Joinville, foi bastante forte. E 3 semanas, né, essa eu tô na 3ª semana. Acredito que, juntamente com o fisioterapeuta, a gente tem conversado, tá numa evolução bem boa. Acredito que na segunda-feira eu já consiga voltar a treinar, correr, fazer um físico, né, porque o Elton não vai me deixar voltar assim e não fazer um físico uns 3 dias. Mas tá bem encaminhado, eu acredito que segunda-feira eu já consiga estar com o grupo aí. Bom, hoje o Atlântico tem 2 pivôs e pivôs com características diferentes, né? Tem o Capa também, aliás, né? Eu tava no foquinho no Caio e no Barbosinha, mas tem também o Capa. Mas o Barbosinha tem uma característica de ser um pivô bastante móvel, você é aquele pivô que também se movimenta, mas tu tem essa característica do pivô clássico, daquele pivô que faz a parede, prende a bola, abre espaço para os alas. O Caio Júnior vinha num processo de crescimento na temporada junto com o Atlântico. O Atlântico começou a crescer na temporada, o Caio Júnior foi peça fundamental nesse crescimento do Atlântico também. Vocês também, jogadores, estão percebendo que o time vem num crescimento e está crescendo em momentos importantes e decisivos, como foi na Taça Brasil e agora tendo as fases de mata-mata, especialmente da Liga Nacional? Não, pô, a gente, mais do que ninguém, a gente sabe, né, da evolução, porque a gente que está todo dia ali, a gente acredita. E a gente começou o ano meio que desacreditado, não por nós, mas, né, torcida. Mas a gente trabalhou e a gente sabia que... A gente sabe da dificuldade que é quando muda muito o elenco, todo mundo sabe, né? Todo mundo que entende sabe. Mas a gente sabia que pelas peças, pelas contratações, pelo elenco que foi montado, a gente sabia que se a gente ia levar um tempinho, mas a gente sim ia conseguir ter esse entrosamento que faltou, que foi difícil. No começo a gente começou meio... Mas a gente vê dentro, porra, a evolução que teve né, tá todo mundo aí vendo. Pô, aí a gente vai e consegue esse título aí que, né, que já fazia tempo que não tinha um título aqui. Isso aí só deu uma confiança a mais. E a gente até comenta, né, que nos últimos 2 anos, os times que ganhou a Taça Brasil ganharam a Liga, né? Quem sabe é um prenúncio, né? Então isso aí não deixa de ser um fator a mais pra gente buscar. A gente sabe que... Mas a gente vem também fazendo uns jogos muito bons, assim, mas a gente vem ainda errando umas coisinhas aqui que a gente não pode. Vai agora, a partir desse momento até o final, a gente não pode ter esses erros mais. Pode custar caro. Mas a gente sabe da evolução, a gente sabe da onde a gente pode chegar. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir novamente estar aí, brigando por título de novo. Aliás, Edson, como é interessante, né, o futebol, o futsal, eu acho que por isso que são 2 esportes que, apesar de serem jogados, né, de forma diferente, né, mas que se assemelham muito em algumas coisas, né, a imprevisibilidade, né, e a gente pode observar, o Atlântico no passado montou um timaço, né, chegou a todas as finais e não ganhou títulos. Este ano, num período de transição, com qualidades técnicas individuais importantes, como o próprio Caio Júnior é um deles, mas que, quem sabe, a exigência era menor, a pressão era menor por um título do que for o ano passado. E o Atlântico já conquistou um título, conquistou a Taça Brasil e tem a possibilidade de mais 2 títulos, que é a Liga Gaúcha e a Liga Nacional de Futsal. Onde pode chegar esse Atlântico, Edson? Olha, eu acho que o Atlântico cresceu num momento importante na temporada. E a gente até comentou lá a questão do próprio Caio Júnior, né? Teve uma entrevista que a gente fez com ele, que ele voltou a marcar gols, enfim, porque é importante, eu imagino, né? Pivô tá ali, quer fazer gol, é um jogador que, e ele mesmo referendou que era importante, que é um jogador de características que faz gol. Então acho que são 2 momentos bacanas assim na temporada, sabe? O crescimento da equipe e ao mesmo tempo a evolução que alguns jogadores também conseguem ter na temporada. A gente tem o goleiro Jackson, por exemplo, que teve que substituir o Careca aí às pressas devido a uma lesão que acabou se transformando numa cirurgia do Careca. E o Jackson conseguiu dar a resposta também. Então mostra que mais do que a equipe evoluir, algumas peças individuais também conseguiram evoluir ao longo da temporada. Eu acho que a conquista da Taça Brasil ela é um divisor de águas para o Atlântico.
Tá tudo certo? Não tá tudo certo. É bem como o Caio disse, tem algumas coisas que a gente precisa buscar. Mas eu acho que o Atlântico, eu não sei se, eu acho até que foi o Caio que falou no final da Taça Brasil, que por ter feito toda essa reformulação da equipe no início do ano, talvez alguns clubes não estavam enxergando o Atlântico da maneira, do tamanho que é a equipe do Atlântico. Quer dizer, o Atlântico é um campeão do mundo, é o campeão da Libertadores, ele já foi campeão do Brasil, tem 3 títulos estaduais. É atual finalista da Liga. É o atual finalista da Liga. Poxa, cara, eu fiz uma reportagem essa semana com o Giba, que completou 2 anos de Atlântico essa semana, de 8 decisões, de 8 competições oficiais que o Giba comandou, chegou à final em 6. Nós estamos falando de 2 anos. Em 2 anos o Atlântico chegou em 6 finais. Então acho que o Atlântico cresce num momento importante, faz com que os adversários percebam a equipe de uma maneira diferente, porque, poxa, você tem na Taça Brasil, por exemplo, o Corinthians como grande favorito. Chegou aqui como grande favorito. E daqui a pouco parou no meio do caminho justamente para a equipe do Atlântico. Então eu acho que dá para buscar? Dá para buscar mais coisas sim. Eu acho que além da Liga Gaúcha, a Liga Nacional é muito difícil, é uma competição... por exemplo, nós vamos enfrentar o Pato agora nas oitavas de final, vão ser 2 jogos muito parelhos, não tenha dúvida disso. Não vai ter goleada para lá e para cá. Porque muito lá dificilmente também passou por uma reformulação. Exato. Né? Então o que acontece? Dá para sonhar com algo mais? Eu acho que dá. E eu acho que nesse processo todo, o torcedor é importante. O torcedor é importante. Mostrou na Taça Brasil que é muito importante. Aquela coisa que a gente falava do jogador que tem a experiência, que está dentro da quadra, que pode inflamar a torcida para vir junto, tem os 2 lados. Tem o lado também que o torcedor estando lá, a coisa fica um pouco mais fácil também, né? Vai jogar, vai decidir agora contra o Pato fora de casa, vai decidir fora de casa. Mas, fazendo uma boa partida em casa, você já encaminha muita coisa para você ter uma confiança um pouco maior para conseguir chegar lá, que a gente sabe que jogar lá não é fácil, tem toda uma rivalidade que foi criada em torno desse jogo também, mas, cara, o trabalho é feito no dia a dia para que se consiga mais coisas do que se conseguiu esse ano. Vai ser possível? Bom, o tempo vai dizer, mas trabalho tenho certeza que não vai faltar nem dentro de quadra quanto fora de quadra. Existe toda uma estrutura sendo montada que vem desde lá de janeiro sendo trabalhado, para que o Atlântico tenha, sim, condições, mesmo reformulando seu elenco, mesmo tendo uma reformulação muito grande de toda a sua estrutura, que consiga, sim, chegar muito forte nessa fase, nesses 2, 3 meses aí que a gente vai ter ainda de competição ao longo do ano. Já estão definidas as datas, né, Edson? Já estão definidas, dia 28, um sábado, às 6 horas da tarde, contra o Pato aqui em Erechim. Depois, lá no dia 6 de outubro, às 11 horas da manhã, um domingo, a decisão lá em Pato Branco. São os dois jogos. Horários bons, né, para o torcedor aqui. A gente fez algumas experiências de antecipar os jogos ao final de semana para um pouquinho mais cedo que às 8 horas. E tem tido uma resposta, acredito que importante. Então, 6 horas da tarde, no dia 28, nós vamos ter aí o primeiro jogo das oitavas de final contra o Pato. O torcedor hoje vai poder garantir o ingresso de forma antecipada? A promoção Master Galo continua também? Continua a promoção Master Galo. O torcedor que adquirir ingresso agora também para esse jogo da sexta-feira contra a equipe do Marau, valor é R$50, assiste os 2 jogos, ou então permanece o Master Galo, também valendo aí para as oitavas de final, o jogo no Caldeirão do Galo. Nós estamos conversando no programa Na Resenha de hoje com o jornalista Edson Castro e o jogador do Atlântico, Caio Júnior. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já para falar um pouco mais sobre esses jogos decisivos pela Liga Nacional de Futsal e também pela Liga Gaúcha, que se encaminha também para esse momento decisivo da temporada 2019. Voltamos já. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Através das redes sociais também você acompanha o nosso programa, através do Facebook da TV Erechim. O programa tem 2 edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, às 20h30, e com reprises em diversos horários na grade de programação da TV Erechim. Sempre com o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes, Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, e ainda Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. Nós estamos conversando com Edson Castro, jornalista, assessor de imprensa do Atlântico Futsal e também o jogador do Galo, Caio Júnior. Caio, o Atlântico tem esses confrontos contra o Pato Futsal. Obviamente você não estava aqui o ano passado, mas pôde acompanhar, mesmo que de longe, uma certa rivalidade que se criou entre Atlântico e Pato, né? E o Pato sendo o algoz do Atlântico na temporada passada, tanto na Taça Brasil como na Liga Nacional de Futsal. Para vocês, jogadores que vêm de fora, mais aqueles que estão aqui, jogar com o Pato tem um fator a mais, algo a mais, ou é mais um jogo para vocês? Bom, para mim, eu acho que é mais um jogo, né? A gente não pode levar... Criou essa rivalidade, mas é bem distante. A nossa rivalidade é a CBF aqui, a Soeva. Então eu acho que é mais um jogo, né? 2 jogos que nem o Edson falou que vai ser difíceis, né? A gente sabe. A gente... Infelizmente não classificamos bem para decidir os jogos em casa, mas vamos buscar isso ganhando em casa. A gente joga a responsabilidade para eles já, né? Então vai trabalhar para isso, né? Ganhar o primeiro jogo. Não que vai ser mais fácil lá, é bem difícil de jogar lá, mas já encaminha um caminho melhor, né, para a classificação. E é bom frisar que ano passado, né, não ganhou do Pato, mas esse ano a gente não perdeu. Não perdeu ainda, né? Então então vamos continuar nessa batida aí, que se continuar assim a gente vai classificar, né? Que vença em casa e repita o empate lá, Isso né? aí. Bom, Caio, vamos falar um pouquinho da tua posição, né? Tu falaste anteriormente que a gente observa que está cada vez mais escasso os pivôs com a tua característica, a característica do Jep, né? Que é entre outros tantos pivôs que alguns a gente tem ainda no futsal. Mas esses pivôs aí, eles estão chegando também no estágio já de 32, como é o teu caso, Gé com um pouco mais, Keké com um pouco mais. E essa nova geração aí, ou o futsal do momento, está fazendo com que se acabe com esses pivôs com a tua característica, que para mim, particularmente, como um saudosista do futsal clássico, eu adoro ter pivôs com a tua característica, aquele pivô da referência mesmo. Estão acabando com os pivôs? Eu acho que não estão se formando mais, né? E tu pode ver, o time que não tem sofre muito mais, né? Porque acaba perdendo aquela característica de segurar a bola. Hoje, o futsal está muito corrido e muita marcação. Tipo, a maioria dos times te tira lá em cima e tu acaba, se tu não tem o pivô, tu acaba... Não que eu estou defendendo, claro, defendendo também, né? Mas isso aí todo mundo vê. Isso aí o jogo todo mundo mostra que precisa desse jogador. Isso, precisa. Né? Então... Eu acho que não está se formando mais, assim, porque a maioria dos times tem, a maioria vê que precisa. Alguns treinadores ainda eu acho que acabaram perdendo essa vontade, sei lá, essa necessidade de ter o pivô. Mas os times que tem sofrem menos. Eu, por ser o pivô de referência, eu acabo vendo assim, e o que a gente conversa entre nós jogadores, a gente vê isso. Então eu acho que precisa, sim.
É porque é fundamental os jogadores com essa característica, né, Edson? Tem a capacidade de mudar um jogo, né, de mudar a forma de jogar. Acho que abre espaço para os alas, né, e o Caio, a gente tem observado isso, e até em alguns momentos a gente chegou a pontualizar e parafraseando o que disse o Tessa em uma oportunidade que quando conversamos também na TV, ele até disse o seguinte, ele disse, olha, para mim, pela qualidade que o Caio tem, se o Caio tivesse um pouco mais de velocidade, para mim o Caio seria um ala de altíssima qualidade. Mas agora, da característica que tem o Caio de jogar hoje, o que o Giba precisa aperfeiçoar um pouquinho mais é a chegada dos alas à frente para poder utilizar mais essa característica do pivô. Mas o Atlântico, ao longo da história, teve grandes pivôs, né, Edson? Teve. Para começar pelo Messinho, começou lá atrás, né? O Vereia que está jogando ainda, né? Inclusive até eu comentei com o irmão dele, que é assessor de imprensa do Pato Futsal. O Vereia, que é de Pato Branco, né? E aí eu comentei, poxa, será que o Vereia vem fazer uma despedida no Brasil, né? Porque o Vereia está, provavelmente nos próximos 2, 3 anos, quem sabe, pensando em parar. E ele disse, olha, é muito difícil. E aí até a gente brincou, né? Poxa, daqui a um pouco podia ter um jogo festivo, né? Pato e Atlântico, o Vereia joga um tempo num time, outro tempo no outro, né? Porque foi um jogador que marcou a história aqui em Erechim também, né? Acabou saindo, estava numa fase muito boa da carreira dele também. Mas ao longo do tempo, sim, o Atlântico teve alguns pivôs que marcaram muito e tiveram muita ligação com o torcedor também, né? Essa questão de você optar daqui um pouco e não ter um pivô de referência ou mudar algumas situações dentro do jogo, eu agora não lembro qual foi o treinador, mas foi um treinador europeu que falou esses tempos atrás numa entrevista, e aí eu vou buscar lá no Falcão, no início dos anos 80, quando foi destaque no Internacional, Falcão, aquele volante que jogava para frente, que era espetáculo e tudo mais. Rei de Roma. Rei de Roma e tudo mais. E aí alguns, não, mas o volante hoje tem que jogar, tem que ajudar lá, não é mais só aquele cara que cobre a zaga ali e tudo mais. O que ele fazia já lá atrás? Poxa, cara, o cara fazia lá 30 anos atrás, o Edenilson está fazendo hoje de novo, o Patrick consegue fazer. Estou falando do Internacional que para manter aí a questão do Internacional. Mas às vezes o treinador ele vem com uma mentalidade um pouco diferente, né? Busca algumas alternativas, mas eu ainda vejo que algumas situações elas se mantêm, e talvez essa da referência do pivô ela é importante. Eu ainda acho que ela é muito importante pro futsal. Talvez, como o Caio disse, o futsal hoje está muito mais rápido, né? Antigamente você tinha um jogo um pouco mais cadenciado, bola mais leve, mais futebol técnico, né? Mas eu ainda acho que mesmo com a correria que se tem hoje, não é uma correria, é um pouco mais de velocidade. Eu acho que ainda é importante ter, e talvez a gente busque lá nas escolinhas, né, um pouquinho disso, né? Porque é na formação que está, né? Muitas vezes é a característica do atleta também, né? Você pega o Barbosinha, por exemplo, e o Caio, é difícil daqui a um pouco você ter no Barbosinha as mesmas características que o Caio tem. Talvez o Capa se assemelhe um pouco mais, né, e tal, mas falando dos nossos pivôs, né. Então, acho que é muito o atleta, e daqui um pouco do atleta é o treinador que chegou pro Caio e disse, poxa, daqui um pouco, ao invés de ala, tu pode mudar lá de posição. Porque acontece muito isso em tudo que é esporte, não só no futsal e no futebol, mas do treinador chegar e identificar, poxa, não, peraí, vamos tentar um negócio diferente aqui, porque daqui a pouco tu pode render mais lá. Então, acho que falta um pouquinho disso e talvez... Agora, eu não acho que a figura do pivô, Caio Júnior, sei lá, enfim, essas referências, ela não vai se apagar. Pode se apagar em algumas equipes, mas não todo, não. E não dá para acabar, né? Eu particularmente sou adepto do pivô clássico, para mim time tem que ter um pivô. E é aquele toque que às vezes decide o jogo. Claro. Você está lá, é um toque na bola, que se não tem essa característica de pivô, daqui a pouco você não vai ter essa conclusão de jogada. Exato. Aliás, o Caio já escreveu o nome na história do Atlântico também com o gol do título da Taça Brasil, né, Caio?
Ali, para o jogador é importante ter, e você que é um jogador que vem também de uma identificação lá de Venâncio Aires, um jogador que, por ser pivô, também chama um pouco mais a atenção, o torcedor gosta de ver esse jogador, e fazer gol importante como tu fizeste contra a CBF na final, dá um algo a mais para o jogador também, motiva mais? Porra, dá. No momento que eu tava vivendo ali, tipo, não tava ainda legal assim, tipo, agora que eu tava conseguindo ter uma sequência boa, né? Então, pô, e fazer um gol ali, parece que tirou um peso, assim, sabe? E no mesmo tempo que tirou o peso, pô, fazer um gol assim, numa conquista importante que foi, isso aí dá uma confiança. E depois dali, tipo, foi depois dali que eu comecei a... Então a confiança, é preciso também isso, ter a confiança, né? E assim ainda é melhor ainda. Então poder ajudar assim, e que nem o Edson falou que eu vim pra cá, já podia ter vindo outras oportunidades, né? Então eu sabia que no momento que eu conseguisse vir aqui, eu ia ter que né, mostrar, tipo, por que, né, que o clube queria tanto você aqui, né? Então conseguindo agora, tipo, ter essa sequência, agora voltando, tô quase bom da minha lesão, quero continuar nessa sequência para acabar o ano e quem sabe com mais 1 ou 2 títulos aí. Caio, por favor. Adendo, Fábio, é bacana como a gente vê as conquistas do Atlântico, porque, por exemplo, claro, o que é, ele se tornou uma referência por ser o capitão, desde que ele chegou, enfim, aquela coisa toda, uma identificação enorme com a torcida e todos os títulos que ele levantou aqui, não dá para ser diferente. Jogadores históricos, aí, Renato Gaúcho no Grêmio, D'Alessandro no Internacional. Agora, os gols marcantes das finais da Taça Brasil, do Héctor, né? Do Everton no Mundial, quer dizer, são jogadores do próprio Caio na decisão da Taça Brasil, jogadores que, se a gente pegar um histórico lá atrás, precisavam daquele gol naquele momento, sabe? O Everton talvez, que vinha tendo uma regularidade, que o Caio falou que não estava conseguindo uma regularidade ao longo do ano, talvez o Everton foi o único deles que tinha uma regularidade um pouco maior, mas ainda assim são gols impactantes, entende? Para o clube, obviamente, que conseguiram títulos, e para os próprios atletas, né? Tanto o Héctor quanto o Everton e o Caio agora. E Caio, qual foi o melhor jogador que tu atuou como companheiro de grupo, assim, que para ti foi o melhor jogador que tu atuou? Bom, aprendi muito, assim, na minha característica, né? Que o pivô é o Índio. O Índio é um pivô. Eu tive a oportunidade de jogar junto na Ubra, né? Esse pivô era eu e ele. O Índio tinha quantos anos? Pô, na época o Índio tinha 35 já. 35 e você tinha 19, 20, 21? Eu tinha 21. Início da tua carreira e o Índio se encaminhando para a fase final. E foi tipo um ano antes que o Miltinho me pediu, né? Pô, vamos tentar o pivô ali e tal. E no outro ano eu já poder estar do lado do Índio, né? Pô, eu consegui aprender bastante, assim. Eu acho que ali foi o meu, né? Vamos que é nessa posição aí que tu vai... E um cara que eu vou levar também pra minha vida toda, assim, de jogador, assim, que eu ficava olhando, assim, e babando, assim, né, aprendendo, e tinha o prazer de estar todo dia lá com ele, o Cime, né, no Corinthians. Não é muito da minha característica, assim, porque ele é mais de movimento, mas o cara flutuava, que nem a gente comenta, assim. 2 caras, assim, que eu tenho como referência. Outra questão, e até pela tua função de pivô, né, e o pivô de referência, aquele que usa muito contato com o marcador, qual é o marcador mais chato atualmente do futsal brasileiro? Pô, por incrível que pareça, assim, o Rodrigo, mano. O Rodrigo, um cara que eu jogava no passado aqui, o Alan, né, não é um cara forte, mas é um cara que, tipo, se posiciona muito bem para marcar o pivô, né? Não deixa tu receber a bola, porque a gente pega os back assim mais forte, mas, né, o Rodrigo, ele vai te deixar dominar a bola, mas ali é ruim de girar, entendeu? Tipo, é tudo cara forte também, então tu vai ter que fazer uma força a mais. E o Alan, por ser, tipo, mais leve, então ele te antecipa, e pivô de referência no meu caso, é difícil tu pegar um back que, tipo, mais leve, que te antecipe, porque é mais difícil de tu dominar a bola. Exato. Então, ano passado eu vinha, mas sempre que joguei aqui, eu acho que foi por umas dessas coisas assim que eu sempre
Sempre fui bem contra o Atlântico aqui, sempre fiz gol. Então, preciso ajudar em mais gols aqui também para mim não... Porque a gente escuta umas coisinhas aqui, mas também entra aqui e sai ali. Só a gente sabe, né, que a gente precisa. Então, vamos trabalhar e buscar mais um título. Que maravilha. Bom, Edson, a gente pode colocar esse confronto entre Atlântico e Pato como um dos mais equilibrados da fase de oitavas de final? Eu não digo que ele é um dos mais equilibrados. A gente vai ter confrontos... É que, na verdade, você pegar aí 16 equipes, né? Você pega aí pelo menos umas 13, 14 equipes aí que estão... Um nível muito parecido. Talvez você tenha um pouquinho ali de distanciamento, mas nem distanciamento, talvez um pouquinho mais de favoritismo ali de Corinthians, Sorocaba, talvez Joinville. Agora, a situação está muito, muito igual, né? Quer dizer, o Atlântico ganhou da CBF. Dá para dizer que se passar para uma quarta de final contra a CBF é favorita? Bom, é um clássico, né? Mas eu vejo um jogo igual, né? De duas equipes que tem fator casa também. O Atlântico tem fator casa, o Pato também tem fator casa. Essa questão da rivalidade, ela se criou muito fora de quadra, né? Não dentro de quadra, tudo bem, é um jogo importante, mas ela se criou bastante fora de quadra, né? As torcidas, né? Mas eu vejo um jogo parecido e que vai ser aquilo que eu te disse. Eu acho que não vai ter muito goleada para um lado, goleada para o outro, como teve ano passado, não. E Caio, a gente tem hoje, é considerado, acho que por toda a crônica esportiva do Rio Grande do Sul e do país, como um dos maiores clássicos, né, do futsal brasileiro, é Atlântico e a CBF. Tu já jogou na CBF, já conhece como é que funciona lá, a torcida também é muito forte. Eu, particularmente, coloco a CBF como o maior clube de futsal do mundo, né, mas já deu para sentir que é um jogo diferente Atlântico e a CBF, Caio? Tanto jogando lá como jogando aqui? Aí entra o que eu te falei antes, né? Tipo, de clássico, de rivalidade que tu me perguntou do Pato, né? Eu acho que a rivalidade, o clássico é aqui. É Atlântico e a CBF. Lá se criou confrontos. Se criou durante o ano ali pelos confrontos mesmo, né? Mas aqui é o legítimo clássico, é o legítimo... E eu, né, pude estar dos dois lados. Perdi pro Atlântico, né, na 2016, a final do Gaúcho lá, em casa. E ganhei com a Soeva do Atlântico aqui também, né? Mas falando de Atlântico e a CBF, que é isso. É um jogo diferente, é um jogo que é decidido nos detalhes, sempre, né? Então eu acho que esse clássico assim de... E eu já venho, eu comecei a jogar futsal e eu já via a CBF e Atlântico jogando gauchão aí se eu não me engano, que TV que era que transmitia? TV Com. TV Com, isso. Eu acompanhava lá, então, quanto tempo desse clássico, quanto tempo, né? Decidiu títulos aí já importantes, né? Então, e é diferente e é gostoso de jogar, né? Tu jogar aqui, que nem eu sempre comento no começo do ano nas entrevistas, eu vinha jogar aqui, tanto quando eu tava lá e quando eu tava na Soeva, essa torcida aqui, que é isso? Te tira do eixo, meu. Né? A gente não pode escutar, mas não tem como não escutar. E aí eu até falei um pouco antes da final da Taça Brasil, eu até falei, preciso ver essa torcida do meu lado agora, né? E poder ver ali do meu lado e que nem a gente comentou antes, fazer o gol ali. É uma sensação única aí Muito bem, Caio, muito obrigado pela tua participação, prazer recebê-lo aqui e obrigado pelo bom bate-papo. Valeu, obrigado né, pela oportunidade. Edson, um grande abraço, meu amigo, até a próxima. Um abraço, obrigado pela oportunidade, tamo junto aí. Voltamos com Na Resenha na próxima semana, aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master mais vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.